Neemias capítulo 8. Esdras lê e explica a lei. Todos ouvem para obedecer. Que exemplo! Não choreis, lamentando. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro rolo da lei de Moisés, a qual o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens como de mulheres, e diante de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu em voz alta nele, diante da praça que está diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, diante de homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro rolo da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro rolo diante dos olhos de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéas, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas faziam o povo entender a lei, e o povo estava em pé no seu lugar. E leram em voz alta no livro rolo, na lei de Deus, distintamente, explicando o sentido, e fizeram com que entendessem a leitura. E Neemias, que era o Tissarta, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não choreis lamentando, nem choreis, porque todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Disse-lhes mais, Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes declararam. Festa dos tabernáculos reinstituída. E no 2º dia, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para entenderem as palavras da lei. E acharam escrito na lei a qual o Senhor ordenara por meio da mão de Moisés, que os filhos de Israel habitassem cabanas de ramos durante a santa e organizada festa no 7º mês, e que publicassem, e fizesse passar pregão por todas as suas cidades, e em Jerusalém, dizendo, Saí ao monte, e trazei ramos de oliveiras, e ramos de oliveiras bravas, e ramos de murtas, e folhas de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas de ramos, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e os trouxeram, e fizeram para si cabanas de ramos, cada homem sobre o terraço de sua casa, nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas de ramos e habitaram sob as cabanas de ramos, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia ele leu em voz alta no livro rolo da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro dia, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia houve uma solene assembleia, segundo a ordenança.
Neemias capítulo 9. Todo Israel jejua e se arrepende. Levitas louvam e confessam pecado. Votam fidelidade em pacto escrito, a ser selado. E no dia 24 deste mês, ajuntaram seus filhos de Israel, com jejum e com panos de saco, e traziam terra sobre si. E a semente de Israel se apartou de todos os filhos e filhas de estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram em voz alta no livro rolo da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão, e adoraram ao Senhor, seu Deus. E Jesuá, Bani, Cadimiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé sobre os degraus dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor, Deus deles. E os levitas, a saber, Jesuá, Cadimiel, Bani, Assabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, para sempre e sempre, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu só, tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os preservas com vida a todos, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel diante de ti, e fizeste com ele o pacto de que darias à sua semente a terra dos cananitas, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpriste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios sobre Faraó, e sobre todos os seus servos, e sobre todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram. E assim fizeste para ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste diante deles, e cruzaram pelo meio do mar, em seco. E lançaste os seus perseguidores para dentro das profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E guiaste-o de dia em uma coluna de nuvem, e de noite uma coluna de fogo, para lhes dar luz no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e do céu falaste com eles, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes ordenaste por meio da mão de Moisés, teu servo. E pão do céu lhes deste para a fome deles, e água da rocha saliente lhes produziste para a sede deles. E lhe disseste que entrassem para tomar posse da terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havias de dar. Porém eles e nossos pais se houveram soberbamente, e não dobraram suas nucas, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. E recusaram-se dar-te ouvidos, e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles, e não dobraram suas nucas. E na rebelião deles designaram um capitão, a fim de voltarem para a servidão deles. Porém, tu és um Deus pronto a perdoar, gracioso e misericordioso, tardio em irar-te, e grande beneficência, e não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes provocações. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes mostrar a luz e lhes mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da boca deles, e agora lhes deste na sede deles. De tal modo sustentaste 40 anos no deserto, que nada lhes faltou. As suas roupas não se gastaram, degradaram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em territórios,
E eles tomaram posse da terra de Sion, a saber, a terra do rei de Hesbom e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste à terra, a qual tinhas prometido a seus pais que nela entrariam para tomar posse dela. Assim os filhos entraram e tomaram posse daquela terra, e humilhaste diante deles os habitantes da terra, os cananitas, e os entregaste nas suas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a vontade deles. E tomaram cidades muradas, fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de todas as boas coisas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. E comeram, e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém mostraram desobediência, e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltasse a ti. Assim fizeram grandes provocações. Por isso os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram, mas no tempo de angústia deles, clamando eles a ti, tu lhe deste ouvido desde o céu, e segundo a multidão das tuas misericórdias, lhe deste libertadores que os libertaram da mão de seus inimigos. Porém, em tendo repouso, tornaram a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos para que dominasse sobre eles. E voltando eles atrás e clamando a ti, tu lhes deste ouvido desde o céu, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes, e testificaste contra eles, para que tu os trouxesses de volta à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Deram um ombro rebelde e que se retira. Não dobraram suas nucas e não quiseram dar ouvidos. Porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu espírito, por meio da mão de teus profetas. Contudo, não lhes deram ouvidos, por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras. Mas por causa da multidão das tuas misericórdias, não os destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó nosso Deus, o grande, o poderoso e o terrível Deus, que guardas o pacto e a misericórdia, não pareça pouca diante de ti toda a aflição que alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até este dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens procedido segundo a verdade, e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles não te serviram, nem na realeza deles, nem em tua muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, nem voltaram atrás de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a vontade deles dominam sobre os nossos corpos, e sobre o nosso gado, e estamos em uma grande angústia. E por causa de tudo isto, fizemos um firme pacto e escrevemos isto, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias capítulo 10. Príncipes, levitas e sacerdotes que firmaram o pacto de fidelidade a Deus. E os que selaram foram Neemias o Tissarta,
filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazu, Amarias, Malquias, Atuz, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías, estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesuá, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Enadade, Cadmiel, e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacu, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. O chefe do povo, Paróis, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, até Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arifé, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezi, Mesezabeel, Zadok, Zadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Assabiná, Mazéias, Iaías, Anã, Maluque, Arim e Baná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netinis, todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, e suas esposas, e seus filhos, e suas filhas, todos que tinham conhecimento e que tinham entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e entraram em acordo sobre uma maldição e um juramento de que andariam na lei de Deus, a qual foi dada por meio da mão de Moisés, servo de Deus, e de que preservariam, protegeriam, obedeceriam e cumpririam a todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e aos seus juízos, e aos seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, mercadorias ou qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e que durante o 7º ano abandonaríamos a terra e a cobrança de débito de toda e qualquer mão. Porém, sobre nós mesmos fizemos ser erguidos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimentos e para o contínuo holocausto dos sábados das luas novas, para as festas fixas, para as coisas sagradas e para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sorte entre os sacerdotes, os levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempo determinado, de ano em ano, para se queimar sob o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Que também traríamos as primícias do nosso solo e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos dos nossos rebanhos bovinos e dos nossos rebanhos traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes, que prestam serviço na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, e as primícias do fruto de toda árvore, de suco, de uva fresco e de azeite, traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos para dentro da casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão, do suco de uvas fresco e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes, que prestam serviço os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus.